Olá, chegando aqui para mais um episódio da leitura comentada do livro A Lei da Compensação Divina, Pensamentos Poderosos para você alcançar todos os seus desejos. Sou a Nathalie Andreoli, sou terapeuta integrativa e falo bastante sobre o autoconhecimento e decidi então gravar esse livro porque ele fez muito sentido para mim e ainda faz. E se você está chegando aqui agora, eu recomendo que você ouça os outros capítulos, porque ela tem, né, uma sequência que ela vai dando, a Marianne Williamson, né? E realmente são pensamentos poderosos para a gente alcançar os nossos desejos, né? Mas existe uma mudança de padrão, uma mudança de comportamento que é necessário que seja feita. E aqui ela vai dando alguns passos, né? Passo a passo de como a gente pode ir mudando essa nossa mentalidade. E hoje, o capítulo que eu vou ler é o capítulo 13. O último capítulo a gente falou sobre aceitando a abundância, que era o capítulo 12. E o capítulo 13 ela fala sobre meditação. Eu vou ler e depois eu vou comentar um pouquinho. A iluminação tem início como um conceito abstrato, até partir da mente ao coração. Como a maioria das pessoas sabe, o mero entendimento intelectual não é suficiente para transformar a nossa vida. Albert Einstein dizia que os problemas do mundo nunca seriam resolvidos se mantivéssemos o mesmo nível de pensamento que tínhamos quando os criamos. Um nível diferente de pensamentos requer uma visão de mundo diferente e diferentes vibrações mentais. A nossa consciência, trabalhando normalmente, faz a mente humana emitir o que chamamos de ondas beta. Quando meditamos, a mente se transforma e começa a emitir ondas alfa, e às vezes até mesmo ondas mais profundas, as delta. As ondas delta nos ajudam a acessar o inconsciente, a reduzir os níveis do hormônio chamado cortisol, conhecido por causar estresse e envelhecimento, e produzem um estado de relaxamento próximo ao sono profundo. A verdadeira prática da meditação é mais do que olhar para uma vela e respirar profundamente, ficar parado, diminuir o ritmo da mente e assim por diante. É muito mais do que um intenso relaxamento. O relaxamento profundo é importante, mas não é meditação. Toda meditação é relaxamento, mas nem todo relaxamento é meditação. A verdadeira prática de meditação, como como as que estão presentes no livro de exercícios de um curso em milagres, a meditação transcendental, a meditação budista ou qualquer outro tipo de meditação espiritual, religiosa ou mesmo secular, inclui uma técnica pela qual palavras ou sons instruem a mente a se aproximar de suas regiões mais profundas. Tais regiões guardam a chave não apenas da redução do estresse, mas de muito mais, de um maior discernimento, de um entendimento mais profundo, de uma perspectiva expandida, de um conhecimento mais global, de paz, compaixão e amor mais profundos. Tudo isso surge com mais facilidade numa mente meditativa. A mente racional por si só não pode fazer com que nada disso ocorra. Para não apenas perceber pensamentos novos, desculpa, para não apenas conceber pensamentos novos, mas também vivenciá-los, precisamos incorporar os princípios espirituais que abraçamos. Não queremos que apenas a nossa mente racional seja reiniciada, mas também o nosso espírito. Queremos que o nosso corpo seja reacendido. Queremos vivenciar mudanças milagrosas. Tais mudanças crescerão dentro de nós. Assim como buscamos nos alimentos um combustível para o nosso corpo, devemos buscar na meditação e nas orações um combustível para o nosso espírito. A meditação é uma espécie de exercício espiritual, pois desenvolve músculos relacionados à atitude, tornando-os mais fortes. Considere-a parte dos seus exercícios diários. Em certo ponto na nossa vida, sejam os músculos físicos ou os músculos de atitude, a gravidade derruba tudo que abrimos mão de exercitar. Exemplos de músculos espirituais flácidos são o cinismo, a negatividade, a vitimização, a raiva, a mania de julgamento e o medo. Assim como exercitamos regularmente o nosso corpo, devemos exercitar a nossa mente.
Como está escrito em um curso em milagres, somos muito tolerantes com as mentes desgovernadas. A meditação, assim como o exercício físico, não é algo que podemos parar de fazer. Nós nunca nos olhamos no espelho e pensamos: eu gosto do meu corpo, posso parar de fazer exercícios. E também não podemos pensar: estou em paz agora, posso parar de meditar. A gravidade física e emocional nunca para de trabalhar e devemos enfrentá-la sempre. Da mesma forma como tomamos banho para limpar a sujeira do nosso corpo, meditamos para limpar o estresse da nossa mente. A prática da meditação é um dos maiores impulsos ao nosso bem-estar físico, auxiliando também a nossa saúde mental e emocional, chegando a nos ajudar financeiramente. De acordo com um artigo publicado pela Associação Americana de Saúde Pública, as pessoas que praticam meditação transcendental gastam 11% menos com assistência médica anual do que a maior parte da população. Chegou a hora de analisar com mais cuidado a forma como a meditação influencia o nosso trabalho e a nossa capacidade de ganhar dinheiro. O ambiente de trabalho atual é rotineiramente estressante. Entre a enxurrada de notícias tristes que o mundo nos oferece 24 horas por dia e a ansiedade econômica crescente em todos os cantos, muita gente sente que está desmoronando. Respostas desequilibradas, tais como reações exageradas, alcoolismo e uso excessivo de drogas, além de automedicação como o uso de remédios farmacêuticos ou caseiros, tornaram-se reações comuns ao estresse. Tudo se move rapidamente e nós não fomos criados para tamanha velocidade. Durante milhões de anos, nossos ancestrais trabalharam usando o corpo, arando a terra, depois se sentavam ao redor de fogueiras contando histórias. Eles não ficavam sentados na frente de um computador o dia inteiro. O desafio atual é compensar o impacto da modernidade no nosso sistema nervoso. Com a alta velocidade, aumentam os riscos de cometermos erros. Não refletimos adequadamente, deixamos que o medo guie as nossas decisões, nos atiramos em poços cada vez mais profundos, não nos conectamos apropriadamente com as pessoas e as situações que nos rodeiam, situações que nos levam a todo tipo de resultados negativos. No entanto, está em curso entre nós uma revolução de consciência e a meditação está na linha de frente. Há cada vez mais gente em busca de orientação nutricional, yoga, exercícios, espiritualidade e assim por diante, pois queremos combater o estresse do mundo em que vivemos. Anos atrás, eu preparei um pouco de chili. Quando provei, a pimenta estava forte demais. Eu claramente havia exagerado. Resolvi ligar para minha mãe e pedir ajuda. Ela me ensinou a misturar batata crua para absorver a pimenta, e o truque funcionou. Eu nunca me esqueci disso, porque me remete ao que sinto quando medito. A meditação absorve o meu pensamento enlouquecido da mesma forma como a batata absorveu a pimenta. Na época em que estudava um curso em milagres, eu li uma lição do livro de exercícios por dia. Eram ensinamentos como: entrego minha vida para que Deus a guie hoje, vou entrar na sua presença agora, estou em casa, o medo não vive aqui, ou qualquer outra coisa parecida. Embora a prática não garantisse que eu seria a melhor versão de mim mesma a cada dia, ela, sem dúvida, me manteve longe de ser a minha pior versão. Claro que eu tenho pensamentos e sentimentos negativos, mas os riscos de eles me influenciarem foram drasticamente reduzidos. E todos nós, honestamente, sabemos quanto essa distinção é importante. Um único instante de falta de controle pode estragar tudo. Nós dizemos coisas que mais tarde preferiríamos não ter dito, escrevemos e-mails que mais tarde gostaríamos de não ter enviado, respondemos a mensagens de texto que mais tarde preferíamos ter ignorado, ou simplesmente não somos o melhor que podemos ser, minando a confiança que os outros têm em nós. Esses momentos podem destruir nossos melhores planos e as mais incríveis rotas para o sucesso. E não apenas nas nossas relações pessoais, mas também nas profissionais. Os benefícios da meditação vão além da tranquilidade da mente.
A meditação, na verdade, expande a mente. Ela nos oferece discernimento e iluminação, constrói o conhecimento e a compaixão. Segue um longo caminho no qual podemos nos transformar nas pessoas que gostaríamos de ser. A seguir, deixe uma oração, seguida de vários ensinamentos que oferecem uma abordagem meditativa frente ao dinheiro e à carreira. Leia cada um deles pausadamente, imaginando os cenários que eles evocam, explorando uma ideia ou uma cena, pedindo por uma iluminação cada vez maior. Você pode escolher apenas um dos ensinamentos, tudo bem. O importante é que nós, diariamente, façamos o melhor possível para realinhar os nossos pensamentos com a mente de Deus. Faça a meditação a seguir com calma, sem estresse. Procure sentar-se tranquila e confortavelmente. Feche os olhos. Sinta-se na presença do sagrado. Abra os trabalhos com uma oração, que pode ser esta: Meu Deus, ofereço este momento de calma ao Senhor. Por favor, dissolva os meus pensamentos de estresse e medo e leve-me ao local mais recôndito, onde tudo é paz e amor. Amém. Depois, mantendo os olhos fechados e com muita calma, permita que sua mente troque de marcha. Quando sentir que está pronto, observe honestamente o panorama da sua vida material. Com o poder da sua imaginação, lance uma luz sagrada sobre tudo o que você vê. Peça para que tudo o que você precisa enxergar e conhecer seja desvelado, e seu espírito o guiará. Quando chegar o momento de observar seu trabalho e suas finanças, mantenha a perspectiva do seu espírito. Reconheça seu trabalho como uma missão e procure por novos caminhos para torná-la ainda melhor. Perceba as coisas ou pessoas que você não notou pelo caminho, que não soube apreciar, que não deu importância ou que deixou de ajudar. Cumprimente espiritualmente as pessoas que trabalham com você, que já trabalharam ou que poderiam trabalhar no futuro. Dedique seu trabalho a propósitos sagrados. Veja como as imagens se transformam quando você faz isso. Humildemente, confesse qualquer erro ou irresponsabilidade financeira do seu passado. Peça perdão por qualquer pensamento errôneo. Reze por um milagre. Perceba todos os momentos em que você foi afastado da riqueza, momentos em que fez algo errado ou julgou quem fez algo errado. E permita que esse muro de erros seja destruído. Feito isso, visualize-se como uma pessoa rica, capaz de se expandir na energia da abundância. Visualize-se como um ser feliz, assumindo as responsabilidades que vêm com a felicidade. Comprometa-se de coração a usar qualquer riqueza que lhe seja oferecida como meio de bênção, nunca de danos. Enxergue-se no controle de grandes quantias de dinheiro, caso seja isso que você realmente quer. Veja tal dinheiro como uma troca de energia pela qual você abençoa o mundo. Saiba que ser e ter são, no final das contas, a mesma coisa. Saiba que tudo que você puder ser, poderá ter. Veja a sua transformação numa pessoa cuja abundância interna está alinhada a uma magnífica abundância externa. Permita-se habitar tal espaço energeticamente. Desculpa. Permita-se habitar tal espaço energicamente e invoque essa visão por no mínimo 5 minutos todos os dias. Permita-se sentir as sutis alterações de pensamento, energia, sentimento, comportamento e desejo que naturalmente resultarão desse processo. Agradeça e louve a Deus. Amém. Assim a gente encerra esse capítulo 13 da meditação, que é um capítulo que conversa muito comigo, né? Para quem me acompanha sabe que em outubro do ano passado, né, eu finalizei um curso de facilitadora de meditação em saúde, onde eu ensino as pessoas a meditarem. E muito do que ela falou aqui, né, que essa questão da meditação, da gente entrar nas ondas beta, né, ou nas ondas alfa, não é só o relaxamento, né? Ela fala aqui que relaxamento não é meditação, né? Você pode relaxar, né? Mas o que que acontece? O relaxamento profundo é importante, mas não é meditação. Toda meditação é relaxamento,
mas nem todo relaxamento é meditação. Então, nesse curso que eu fiz, eu aprendi sobre essa questão de que, às vezes, essas visualizações guiadas que a gente chama, né, de meditação, na verdade, a gente não está entrando nesse estado aqui que ela comenta, né? E qual a importância desse estado? E eu percebo isso na prática, porque assim, tem mais de 500 dias consecutivos que eu tenho meditado. Eu medito todos os dias, porque isso virou uma prioridade na minha vida. Porque eu tenho visto os benefícios que a meditação traz, que é o que ela fala. A gente se preocupa, né, em fazer exercício para o corpo, mas o exercício para a mente. Então, no momento em que você todos os dias pratica essa meditação, que é uma técnica simples, né, onde eu vou ter um foco no que a gente chama, né, de âncora, algo específico, onde eu vou me focar. Então, qualquer momento que vem algum pensamento, por exemplo, vem algum pensamento negativo, eu solto esse pensamento e eu volto para minha âncora, né? Que dependendo da técnica vai ser diferenciada. Mas qual que é a questão da meditação? Que a meditação é um exercício, né? O meu professor falava em uma ginástica neural, uma ginástica para os nossos neurônios. Por quê? Porque se eu vem aquele pensamento negativo, eu falo, não, agora eu estou meditando. Então eu solto aquele pensamento, eu volto a focar naquele momento presente, né? Então isso é uma prática. Então, se você faz o exercício físico, se todo dia, né, você vai lá, pratica alguma coisa, ou você caminha, né, faz uma musculação, levanta um peso, você tá ali preparando os teus músculos, né, para quando você precisar. E a mesma coisa acontece com a meditação. Eu estou preparando a minha mente. E aí, conforme você vai praticando isso diariamente, é uma coisa que ela fala, é todo dia. Não dá para eu deixar essa mente desgovernada, né, como ela menciona aqui no livro. Então, é um exercício que a gente precisa praticar todos os dias, por quê? Por que que ele ajuda financeiramente, né? Ela fala aqui que 11%, né, tem esse estudo ali que mostrou que 11% das pessoas, né, de acordo com um artigo publicado pela Associação Americana de Saúde Pública, as pessoas que praticam meditação transcendental gastam 11% menos com assistência médica anual do que a maior parte da população. Isso é um estudo feito nos Estados Unidos, né? Mas o que que acontece? A gente promove bem-estar e fisicamente também. Isso tem artigos científicos que mostram, né? A gente produz. Além da gente reduzir o cortisol, nesse hormônio de estresse, a gente produz substâncias que aumentam o nosso bem-estar, que até substâncias anti-inflamatórias ajudam na questão da longevidade. E aí, obviamente, a gente vai gastar menos com saúde, mas é uma prática diária que a gente precisa inserir dentro da nossa rotina para que a gente possa perceber esses benefícios. E aí, quando ela fala que quando você entra, né, nessas ondas, muitas vezes acontece comigo. De repente vem alguma coisa na minha cabeça, algum insight. Mas por quê? Porque eu tô abrindo espaço para isso. Porque a minha mente não tá ali enlouquecida, como ela falou. Aqui ela fala sobre a televisão, né? Mas hoje em dia as redes sociais. Então, como que tá isso? A gente tá ali o tempo inteiro olhando, 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 olhando a tela, a gente não dá um sossego para nossa mente. E isso está completamente associado com a questão financeira, por quê? Porque a gente deixa esses pensamentos negativos invadirem, né, a nossa mente, não está aberto ali para abundância, que foi o que ela falou no capítulo anterior, né? Então é uma questão de prática diária. Quem ainda não conhece, tem muita gente que fala, mas eu não consigo meditar, mas eu não sei meditar, mas eu não gosto de meditar, né? Então, essa técnica, as técnicas, na verdade, que eu aprendi durante esse curso são técnicas bem simples, né? Então, claro, tem algumas contraindicações, por isso que de tempos em tempos eu tenho oferecido, né, workshop de meditação em saúde, mas eu também tenho feito atendimentos individuais. Então, se você quer meditar, de repente dá para a gente avaliar a tua situação, né? Não, mas eu não consigo meditar assim. Tem outras técnicas. Só que o importante é a gente começar por algum momento, apesar de nem todo relaxamento, como que ela falou aqui, a frase, né? O relaxamento profundo é importante, mas não é meditação. Toda meditação é relaxamento, mas nem todo relaxamento é meditação. Mas às vezes a gente precisa começar pelo relaxamento para conseguir chegar nessa meditação. Então, se você, né, quiser saber mais sobre esses atendimentos individuais que eu faço também, pode me mandar uma mensagem. Se você já pratica meditação, comenta comigo aqui o que que você vê, quais são os benefícios que você enxerga na sua vida, né? E assim, para mim esse capítulo ele é realmente muito importante e está super conectado
com tudo isso que a gente está trazendo aqui nesse livro, né? Veja se faz sentido para você e estaremos aqui na próxima semana para o capítulo 14 e a gente está quase chegando no fim do livro, né? São 16 capítulos, então mais 3 semanas e a gente encerra esse estudo. Então vai dizendo também aí para mim se você está gostando, o que que você está sentindo com isso. Espero que tenha gostado e nos vemos então na próxima segunda-feira.